Olá, boa noite. Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na casa da ex-prefeita de Açailândia. Polícia Civil investiga ato de vandalismo em associação de pais e amigos dos excepcionais de Passo do Lumiar. Pesquisa Data M confirma a vitória de Flávio Dino no primeiro turno e liderança de Everton e Elisiane ao Senado. E ainda, ministro da Secretaria de Governo vistoria obras de requalificação das praças Deodoro e Panteão. A Polícia Civil de Passo do Lumiar segue investigando o arrombamento na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ocorrido este mês no município. 2 suspeitos responsáveis pela ação criminosa já foram identificados. Porta quebrada, parte do forro destruído. Esta sala aqui teve que ser isolada. 10 dias após o arrombamento, a PAI do Maiobão volta aos poucos a atender os pacientes. A presidente da associação mostra por onde eles entraram. As fotos do dia da ocorrência revelam a destruição, a sujeira. Este é o 5º arrombamento da sede. A PAI atende hoje cerca de 600 pessoas aqui no município de Passo do Lumiar. A associação sobrevive de doações. Depois da invasão, a necessidade aumentou. Todo o tempo dessa mesma forma que eles tentam entrar aqui e acabam com a instituição. Eu peço ajuda, fico muito triste, mas você está vendo aí, nós não paramos, estamos trabalhando, são crianças que a gente tem responsabilidade e tem que atender. O arrombamento da associação deixou a mãe de Joelde apreensiva, logo agora que ela começa a perceber os avanços do filho. Ele já melhorou um bocado, que as professoras falaram no colégio, né? Ele já melhorou um pouco. Quando a senhora soube aqui que invadiram, quebraram muita coisa? Tristeza, né? Ah, é, muita tristeza, porque a gente já está com dificuldade, ainda tira o pouco que tem, né? O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, já existem suspeitos, mas os detalhes não serão revelados para não atrapalhar o andamento das investigações. A urgência mesmo é para conseguir doações. Nós estamos precisando de cadeiras, qualquer ajuda a gente está precisando aqui, toda ajuda é bem-vinda aqui na nossa PAI. O pequeno Giovanni agradece, ele que fez questão de dizer o que acha da associação. Eu gosto muito daqui. O que você já aprendeu aqui, Giovanni? Meu nome todo e atividade. Para fazer doações, basta entrar em contato pelo telefone 991 21 9111. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão na casa da ex-prefeita de Açailândia, Cleide Lima Santos, filiada ao MDB. Policiais federais chegaram à casa da ex-prefeita ainda cedo para cumprir 5 mandados de busca e apreensão e um mandado de constatação requisitados pelo Ministério Público Federal. Os documentos serão anexados a uma ação penal que tramita contra Cleide Santos. Ela é investigada em possíveis fraudes em licitações. Se os crimes forem confirmados, será mais um problema que Cleide terá de resolver com a Justiça. Em 2015, quando administrava a Açailândia, ela foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão por atos de improbidade administrativa. Na mesma ação movida pelo Ministério Público Estadual, o marido dela, Dalvadísio Moreira, e mais um assessor técnico comissionado da Prefeitura, Adão Gomes da Silva, também foram condenados. De acordo com a denúncia, máquinas da Prefeitura foram utilizadas na fazenda de Cleide e Dalvadísio, o que teria provocado um prejuízo de R$ 160.315,69 em despesas de aluguel dos veículos, salário mensal dos operadores e o custo do combustível consumido no serviço. Na época, Cleide Santos foi condenada à perda da função pública, ressarcimento integral dos recursos devidamente atualizados, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos, pagamento de multa civil na quantia equivalente a 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial verificado na fazenda e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou créditos, diretamente ou indiretamente pelo prazo de 10 anos. Daqui a pouco cresce o número de casos de violência contra menores em todo o estado. E ainda, obras das praças Deodoro e Panteão avançam e devem ser entregues até o fim do ano. O
número de casos de violência contra menores é crescente no estado. Na semana passada, pelo menos 2 pessoas foram presas em São Luís, suspeitas de abusar sexualmente de crianças e adolescentes, como mostra a reportagem de Fábio Cabral. De janeiro a setembro deste ano, o CPTCA, Centro de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes, atendeu 1.049 vítimas suspeitas de sofrerem violação de direitos. Foram 594 ocorrências oriundas da capital e outras 455 do interior. A maioria, 494 casos nos quais existe suspeita de violência sexual. Em São Luís, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente é o órgão responsável por registrar as ocorrências na capital. Só na semana passada, 2 pessoas suspeitas de praticarem violência sexual foram presas aqui. Lucas Souza dos Santos teria violentado uma criança de 7 anos que morava ao lado da casa na qual ele estava hospedado em São Luís. Já Marcelo Magno da Silva teria estuprado a filha de 6 anos e filmado o ato, divulgando o vídeo nas redes sociais. Se você, por acaso, recebeu esse vídeo está armazenado no seu telefone, isso é crime. Se você reproduz esse vídeo, também é crime. Se você transmite para outra pessoa, é um crime previsto no ECA, com pena de até 6 anos de reclusão. Para identificar as vítimas desse tipo de violência, é preciso estar atento à mudança de comportamento de crianças e adolescentes, como explica esta perita criminal. Quando ela é extrovertida, fala bastante, é bem comunicativa, ela começa a ficar retraída, fala pouco, brinca menos, interage menos com as pessoas que ela costumava interagir. E quando a criança é tímida, ela vai apresentar outros fatores. Vai passar a ter agressividade maior, o diálogo dela vai ser mais agressivo, ela vai sempre apresentar uma diferença de comportamento. Havendo suspeita, a denúncia não precisa ser feita apenas pelos pais. Caso a criança ou adolescente sofra algum tipo de violência sexual ou física dentro de casa, é interessante que essa criança, esse adolescente, comunique a uma pessoa de confiança, seja um professor na escola, ou faça uma denúncia anônima ao Ministério Público, procure o Conselho Tutelar da área ou procure uma delegacia. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, esteve hoje em São Luís para vistoriar o andamento das obras de requalificação do Centro Histórico. Foi uma vistoria técnica. O ministro Carlos Marum avaliou o andamento das obras da Rua Grande, Praças Deodoro e Panteão e Alamedas. Com os dados coletados, será feito um relatório para definir as medidas necessárias para garantir a conclusão das obras. Nós vamos nos propor a remanejar recursos, a envolver uma energia maior para que obras emblemáticas e ações emblemáticas, eu repito, de norte a sul do país, possam, ainda esse ano, serem disponibilizadas para a população. As obras são do programa PAC Cidades Históricas e juntas foram avaliadas em mais de 50 milhões de reais, o que, segundo o IPHAN, é o maior investimento para esta região da cidade dos últimos 30 anos. Se o orçamento foi grande, o valor da requalificação desses espaços é inestimável. É que eles são patrimônio da humanidade. Esse espaço é da população, é do cidadão, nós precisamos cuidar, preservar. Ao entregar a praça, nós precisamos ter esse sentimento de que este é um bem da cidade e das pessoas. A execução dos trabalhos é uma parceria entre a Prefeitura de São Luís e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com o governo federal. Nós já tínhamos a garantia do governo federal de que os recursos estavam assegurados, mas então nós dependemos do nosso parceiro fundamental, que é a Prefeitura, porque a Prefeitura tem a responsabilidade por toda a parte de estrutura, né, e logística para que a obra se desenvolva a contento. A estimativa é que ainda este ano parte das obras sejam concluídas. A previsão de entrega da Panteão e da Deodoro é para o mês de novembro, a Rua Grande fica para o mês de março do ano que vem. João Vitor não vê a hora de poder voltar a frequentar as praças, mas de um jeito muito melhor. De um bocado de cor com os colegas, vir para brincar, sentar, se divertir com as mães. Daqui a pouco, pesquisa Dataem revela intenções de votos para as eleições estaduais.
Foi divulgada hoje uma pesquisa do Instituto Dataem, contratada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Maranhão. Acompanhe. O Instituto Dataem perguntou em qual desses candidatos ao governo do Maranhão em 2018 o senhor ou a senhora votaria se a eleição fosse hoje. Flávio Dino, 59,5%. Rosiana Sarney, 33,8%. Maura Jorge, 4,1%. Roberto Rocha, 1,9%. Ramon Zapata, 0,6%. Odívio Neto, 0,1%. O Instituto também perguntou, no caso de uma disputa em segundo turno entre Flávio Dino e Rosiana Sarney, em qual deles o senhor ou senhora votaria. Flávio Dino, 62,9%. Rosiana Sarney, 37,1%. Quando a pergunta foi feita em relação a Flávio Dino e Roberto Rocha, a resposta foi 79,2% Flávio Dino, Roberto Rocha, 20,8%. O Instituto também quis saber em qual desses candidatos a governador o senhor ou senhora não votaria de jeito nenhum se as eleições fossem hoje. O resultado: Rosiana Sarney, 42,7%, Flávio Dino, 18,7%, Roberto Rocha, 9,6%, Maura Jorge, 6,7%, Ramon Zapata, 4,2%, Odívio Neto, 1,9%. Poderia votar em todos, 3%. Não souberam, não responderam, 13,2%. O Instituto Dataem também perguntou, independentemente do seu voto, quem o senhor ou senhora acha que vai ganhar a eleição para governador. Flávio Dino, 63,1%. Rosiana Sarney, 24,3%. Maura Jorge, 0,8%. Roberto Rocha, 0,2%. Odívio Neto, 0,1%. Ramon Zapata, 0,0%. Não souberam, não responderam, 11,4%. Quando a pergunta foi para qual desses candidatos o senhor daria o seu primeiro voto a senador, a resposta: Elisiane Gama, 26%. O Everton Rocha, 24,2%. Edson Lobão, 19,3%. Sarney Filho, 15,8%. Alexandre Almeida, 6,2%. José Reinaldo Tavares, 6%. Preta Lu, 1%. Samuel Campelo, 0,6%. Saulo Arcangeli, 0,5%. Saulo Pinto, 0,2%. Iego Bruno, 0,1%. Quando a pergunta foi para qual desses candidatos a senador o senhor daria o seu segundo voto, a resposta: o Everton Rocha, 23,9%. Elisiane Gama, 20,6%. Sarney Filho, 19,1%. Edson Lobão, 16,3%. José Reinaldo Tavares, 10,1%. Alexandre Almeida, 5,9%. Preta Lu, 1,3%. Samuel Campelo, também 1,3%. Saulo Arcangeli, 0,7%. Iego Bruno, 0,5%. Saulo Pinto, 0,2%. No somatório dos votos para o Senado da pesquisa feita pelo Instituto Dataem, o Everton Rocha aparece em primeiro com 48,1%, Elisiane Gama em segundo com 46,7%, Edson Lobão 35,6%, Sarney Filho 34,9%, José Reinaldo Tavares 16,1%, Alexandre Almeida 12,1%, Preta Lu 2,4%, Samuel Campelo 1,9%, Saulo Arcangeli 1,2%, Iego Bruno 0,6%, Saulo Pinto 0,4%. Quando o Instituto Dataem perguntou para presidente da República em qual destes candidatos o senhor ou senhora votaria se a eleição fosse hoje, a resposta: Fernando Haddad do PT, 44%, Jair Bolsonaro do PSL, 20,4%, Ciro Gomes do PDT, 10,5%, Marina Silva da Rede, 3,8%, Geraldo Alckmin do PSDB, 3%, Henrique Meirelles do PSD, 1,1%, Álvaro Dias do Podemos, 0,7%, Vera Lúcia do PSTU, 0,7%, Cabo Daciolo do Patriotas, 0,3%, João Amoedo do Novo, 0,3%, Guilherme Boulos do PSOL, 0,1%, Eimael do PSDC, 0,1%, João Goulart Filho do PPL, 0,0%. Nenhum deles, 6,5%, não souberam, não responderam, 8,5%. A pesquisa do Instituto Dataem foi realizada no período de 19 a 21 de setembro e ouviu 1.500 pessoas. A margem de erro é de 3%. A pesquisa foi registrada sobre o número MA 07468/2018 e foi encomendada pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Maranhão.
E amanhã, a partir de 5h45 da tarde, o SBT, a Folha de São Paulo e o site UOL promovem um debate entre os candidatos à presidência da República. O debate será comandado pelo apresentador Carlos Nascimento. Por isso, excepcionalmente, nesta quarta-feira, não exibiremos o Jornal da Difusora. Essas e outras notícias você acompanha no portal MA10. Muito obrigada pela audiência. Fique a seguir com as notícias nacionais e internacionais no SBT Brasil. Uma boa noite e até mais.